Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Maria e Marta. Podemos? Diz assim, ó. Vamos fazer mais uma oração antes da gente ler. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eis aí, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, que vai ser neste momento, ó Deus. Pai amado, Pai santo, mais uma vez eu te peço, reconhecendo a minha limitação, que tu venhas, ó Pai, nessa noite, essa manhã, e abra para nós o livro, que dá para nós a tua instrução, ó Pai. Te louvamos por esse momento, te glorificamos por tua presença real, e te pedimos, ó Pai, que nessa hora, ó Deus, tu venha, ó Pai, mais uma vez glorificar o teu nome, e que tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento, contra a tua palavra, caia por terra em nome de Jesus, e seja levado cativo todo entendimento ao conhecimento da tua verdade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo eles caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Peço, irmãos, que se assentem. Ansiedade é o mal do século. Ansiedade é algo que hoje atinge até as crianças, não é verdade? E essa história é bastante interessante, olhada por vários e vários ângulos. A primeira coisa que nos salta aos olhos aqui, na ótica do ansioso, é que ele é o que está certo. E, geralmente, todos estão errados. Você vê que a ideia que ela estava certa era tão grande, que ela praticamente puxou a orelha de Jesus. Se você olhar bem, ela está puxando a orelha de Jesus. Ué, Jesus, que história é essa? Tu não está vendo aqui que eu... E nós vemos várias vezes que puxaram a orelha de Jesus, né? Quando ele demora para atender Lázaro, né? Ele fala: tá vendo, Jesus? Se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora tem 4 dias, agora já era, não tem mais jeito. E a nossa ansiedade. Primeiro problema da ansiedade é que ela nos coloca numa situação que a gente pensa que está fazendo certo e ignoramos a realidade. Você vai observar que Jesus vai dizer: ó Marta, a Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. E quantas pessoas escolheram a melhor parte, né? Vemos o caso de Jacó e Esaú, um valoriza a coisa espiritual, o outro não. Vemos o caso dos homens de Deus do passado, como Saul e Davi, e por aí vai. Escolhas. Vemos o caso de Ló e Abraão. Escolhas. Primeiro problema da nossa ansiedade, e que é um pouco perigoso, é que ela dá uma sensação, às vezes, boa. Porque o ansioso, ele é ativo. Observa que ela estava ativa. Eu creio que ela estava no coração dela assim. Ela estava aguardando, talvez, que Jesus falasse para Maria: ô Maria, ajuda a tua irmã, Maria. Vai deixar ela trabalhar. Provavelmente ela estava esperando que Jesus falasse para Maria: ô Maria, tu vai deixar sua Marta
trabalhando e você vai ficar aí? E como isso não aconteceu, eu creio que quando a Maria, quando ela vinha da cozinha arrumando as coisas, eu creio que ela olhava para a cara de Maria e fazia assim. E Maria só se alimentando, só ali no stand-by, só mastigando. O problema da ansiedade é que o ansioso ele é ativo. Às vezes você vê uma pessoa que você pensa, poxa, a pessoa ativa e vai, e faz, e corre atrás, e perde o sono, e desespera, e vai, move tudo. Mas ele, na verdade, ele não é uma pessoa ativa. Ele é uma pessoa prisioneira na sua ansiedade. Prisioneira na sua ansiedade. E essa palavra é muito pertinente ao momento, porque nunca se viu tanta ansiedade. E inclusive a ansiedade geralmente é um estágio, não é um estágio primeiro, mas ela costuma migrar para síndrome do pânico, depressão, angústia. Então não é algo que o cara está ansioso e tudo bem, que não é uma coisa, porque ela não é um estágio que você fica, que as pessoas ficam só na ansiedade. A segunda coisa interessante do ansioso é que ele tem uma visão deturpada das coisas. Então ela achava, tinha certeza, como 2 + 2 = 4, que ela estava certa, a ponto que ela puxa a orelha de Jesus e manda, fala com a Maria aí para fazer alguma coisa, porque eu vou fazer o trabalho sozinho. E nós vamos ver casos de pessoas ansiosas na palavra de Deus. Podemos tomar um caso emblemático, que é o caso de Abraão e Sara. Abraão e Sara receberam uma promessa. Abraão recebe uma promessa que seria pai de uma grande nação, e quando o tempo não chega, aquela ansiedade, porque nós queremos sempre a coisa do nosso tempo, só que o cronos de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. E, como foi dito na escola dominical, já digo de passagem, já no meio dessa pregação, que você lute para vir na escola dominical. Todos os crentes que eu conheci até hoje, vencedores, foram os que gostavam da escola dominical. Todos os crentes que eu conheci até hoje, que é igual aquele carro que dá defeito no caminho, de preferência de noite, né, irmão Raimundo? É o crente que não gosta da escola dominical. O crente só gosta da comidinha pronta. A escola dominical é preparar a lenha, é fazer todo aquele trabalho. Muita gente não gosta só do já pronto. Mas vamos prosseguir. Então, o problema sério do ansioso é que ele tem uma visão altamente deturpada do que se deveria fazer e faz errado. Então, aquela mulher, ela estava triste, como foi falado na escola dominical, que é a mulher que não dava filho na época de Abraão, de Moisés, de Jacó, era uma mulher como que amaldiçoada, né, irmã Angelina? Então, ela estava angustiada. O que ela fez? Ela quer resolver o problema. Olha o problema da ansiedade. A ansiedade dá uma impressão de ativismo, que você sai da tua zona de conforto e ainda se acha, não, irmão, eu não vou ficar esperando não, eu vou partir para aí, vai. Só que quando você faz isso na tua ansiedade, você não arruma um problema não, você piora o problema que você tem. Que agora, o que ela faz na sua ansiedade? Ela propõe a Abraão a se relacionar com a escrava. Se ela passava vergonha porque não tinha filho, se sentia amaldiçoada, agora a vergonha aumentou. Agora a vergonha que estava lá fora, agora estou dentro da casa dela, porque a sua escrava, a sua serva agora zombava dela. E aí? Percebe? A ansiedade. O problema da ansiedade é essa. Não é uma coisa que não vai te dar problema. Vai te dar problema e muito. E por isso que nessa manhã, Deus tem me dado a intuição de falar sobre ansiedade, sobre Maria e Marta.
Visão deturpada é o que acontece. E tentar resolver o nosso problema. Só que tem um detalhe. Todas as vezes que nós damos um passo errado na nossa ansiedade, nós atrasamos o processo. Engraçado, né? Às vezes a gente pensa que é o diabo, é demônio. Não, às vezes, irmão, é a gente mesmo que atrasa o processo, o projeto de Deus na nossa vida. A gente mesmo complica, se angustia e sofre pela ansiedade. E eu estou vendo muito crente ansioso, irmão. Por causa da pandemia, por causa da instabilidade econômica do país, instabilidade política. Muita gente ansiosa. Então vamos observar, por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel estava pertinho da terra prometida e ficou aquele tempo todo para chegar à terra prometida por causa da ansiedade. Não vou nem entrar no detalhe, senão a gente vai entrar em outra pregação. As loucuras que o povo de Israel fez na sua ansiedade. Duvidou que Deus estava com eles, ao ponto de acabou que Moisés bateu na rocha, se levantou contra a liderança. Ansiedade, a pessoa perde a noção de respeito, perde a noção de nada. Pronto, e a todos aqueles que se levantou, caiu no deserto. Só entrou 2 na terra prometida. Veja bem, irmão, na terra prometida entrou um monte de gente, mas dos que saíram, só Josué e Caleb que entrou. A ansiedade, aqueles que foram espiar a terra, olhou, não, a ansiedade, ela atrapalha a tua visão. Você só pensa de forma convencional. Não dá não, olha lá, são tudo gigantes, não. Se Josué e Caleb não tivesse ansioso que nem eles, a ansiedade potencializa o problema. A ansiedade potencializa o problema e atrasa o projeto. Outro problema da ansiedade é que ela cega a tua visão. Você não consegue já enxergar quem Deus colocou na tua vida para te abençoar e para te atrapalhar. Estava lá Saul ansioso. Em vez dele consultar um homem de Deus, consultou uma feiticeira. Como pode, irmão? A ansiedade às vezes não faz você ver coisas que você só veria se você tivesse em paz. Vamos observar Noemi e Ruth. Os filhos morreram, os maridos morreram, e a órfã foi embora. A órfã ficou, eu vou ficar com essa velha mais nada? Essa velha aí não tem jeito não. E morreu meu marido, morreu o marido dela, morreu todo mundo e foi embora. Já a outra ficou, né? O que aconteceu depois? Ela simplesmente ficou milionária, que Boaz era rico. Percebe? A ansiosa deixou de ser abençoada e a que estava em paz. A ansiedade, amados, nos faz achar que só teremos paz e alegria quando resolvemos o problema. Quando não temos ansiedade, nós estamos com problema, mas estamos em paz. Está lá no livro de Abacuque, a oração de Abacuque. O meu Deus me fará caminhar pelas minhas alturas. O couro está comendo, o problema está aqui embaixo. E ele fala assim, essa pessoa tem sangue de barata. Tu está lá, tu está ali no meio deles. Mas espiritualmente tu está lá em cima. Tu não está nem sentindo aquilo ali. É diferencial do crente. Sinais da ansiedade. A ansiedade tem alguns sinais. Um dos sinais da ansiedade, iremos falar rapidamente, aposto que o fruto do Espírito, um dos gominhos do fruto do Espírito, que é um só, e nele todos, se chama temperança.
temperança. Então, quem anda em espírito tem temperança. Evidência da nossa ansiedade. Claro, nenhuma regra, às vezes alguma coisa que eu vou falar aqui é o teu perfil genético, mas geralmente a ansiedade nos traz destempero. Ou falamos demais, ou não falamos. Ou ficamos alegres demais, ou ficamos tristes. Tem pessoa que assim, tem hora que ela está, oh glória, daqui a pouco ela está igual um bad boy, não é assim? Tem gente, tem crente que começa a fazer obra, pastor, eu vou fazer tudo, eu vou fazer obra, eu vou tocar, eu vou, daqui a pouco ele está lá, o que foi? Ai, mano, estou desanimado. Já viu assim? Não tem? Ansiedade. Ou fala muito ou fala pouco, ou ri muito ou ri pouco. Minha mãe costuma dizer que quem fica rindo muito acaba chorando. É porque a gente ficava rindo muito, aprontava e ela... Comer demais ou não comer. Ansiedade faz, ou você come muito ou não come. Sinais da ansiedade. E se identifica a ansiedade, qual é a melhor coisa a fazer numa hora dessa? Porque quando se percebe a ansiedade, em tese, nós estamos diante de uma encruzilhada. Ok? E nessa encruzilhada, nós temos duas opções. Claro que sabendo que alguma coisa nos levou àquela ansiedade. E algumas pessoas na sua ansiedade preferem tentar resolver o problema e arrumar outro problema. Outras ficam naquela forma que Jesus falou, né? Cuidado, que os cuidados dessa vida, a embriaguez. Então tem pessoas que optam, vamos falar primeiro a parte ruim, por usar o quê? Um paliativo. Nós temos vários paliativos para ansiedade. Não vou nem dizer de remédio que o médico passa. Vamos falar dos paliativos normais. A ansiedade te leva a você buscar a primeira coisa que é um bom paliativo para a nossa ansiedade. Se chama entretenimento. Porque hoje nós vivemos na época do entretenimento. Porque hoje as pessoas são ansiosas. E um bom paliativo para a ansiedade é o entretenimento. Aí você fica lá, vídeos engraçados, na internet, aí você fica, e fica ali, aí você esquece a ansiedade, só comendo aquilo ali. É alimento, é como se fosse uma comida. Aí quando acabou o entretenimento, o problema voltou. E quanto tempo você perdeu de ler a palavra? Outros fogem, já falamos para a comida. Mas não param para pensar que a sua ansiedade foi o resultado de alguma coisa que aconteceu. E o que está gerando muita ansiedade nas pessoas? Existem várias. Uma é o mundo externo. Outra é o mundo interno. Eu vou falar do mundo interno rapidamente, porque eu estava assistindo ontem a live do nosso amado pastor Alan, e ele falou uma coisa interessante sobre ansiedade. Muitas pessoas vivem lamentando por causa do passado. E isso lhe rouba a metade do seu presente. Outras vivem ansiosas pela incerteza do futuro. E isso lhe rouba a outra metade. Olha o que Jesus falou. Na vossa paciência possuí as vossas almas.
Irmão, tem pessoas que estão totalmente dominadas pelo mundo externo e nem percebe. Não percebe. Entendeu? Pessoas que lamentam pelo passado, vivem o passado e perdem a metade do seu presente. E nosso Deus é Deus de já. Mas o que Deus pode fazer já comigo agora, pastor? Resolver o meu problema? Olha, Ele pode até não resolver o teu problema não, mas Ele vai te dar uma certeza tão grande que Ele vai resolver. Você vai sentir uma paz tão grande que você vai sair dando glória daqui até chegar em casa hoje, quando você sair daqui. Porque aquele homem falou: Senhor, uma palavra só, meu criado sarará. Se você entender o que Deus está falando nessa manhã, quando você chegar em casa, alguém vai perguntar: você viu um passarinho amarelo aí? Falou: não, é a glória de Deus. Então, nessa encruzilhada, alguns preferem a embriaguez, se embriagam com os entretenimentos ou com as notícias. Vou ver o que vai acontecer agora. Vai vir o anticristo, ou vai vir a marca da besta, ou vai vir isso e fica. Ou então, como é que eu vou fazer? Mas não presta atenção que a sua ansiedade já foi o resultado, às vezes, do mundo externo. Vamos observar, por exemplo, Elias. Elias estava bem. Estava muito bem. As coisas dando certo. Às vezes a sua ansiedade já começou quando? Quando as coisas estavam dando certo. O problema começou, mas como? Pois é, começou às vezes quando a coisa estava dando certo. Agora não está, né? Mas o problema começou quando as coisas estavam dando certo. Quando as coisas estavam dando certo para Elias, que ele venceu os profetas de Baal, fez aquilo tudo, ele estava bem. Talvez ele ficou tão bem que ele descansou, né? Aí quando a Jezabel falar para ele: olha, fala para Elias que eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal. Amanhã, essa mesma hora, ele vai estar mortinho. O que acontece com ele? Ele fica depressivo e vai para a caverna. Só que nesse momento, agora ele fez a coisa certa. Então a gente pensa que fala assim: ô irmão, sai da caverna. Tem hora que o lugar é a caverna. Ele foi alvejado por aquilo que ele ouviu, ou às vezes porque ele viu, e agora ele foi buscar Deus. No momento de depressão, a nossa grande solução sempre será o deserto. Sempre. Porque observe que na sua ansiedade, Elias observa como funciona o deserto. Ele estava ali ansioso, depressivo. Ele poderia, ao invés de ir para a caverna, ele poderia, de repente, ir procurar alguém, né? Bom, já que não tem mais profeta nenhum, né? Já mataram todo mundo. Então vou arrumar um profeta de uma outra religião aí para me ajudar, né? Essa mulher quer me matar. Agora como é que pode? Olha como é que a ansiedade cega. O cara vence um monte de homem e agora tem medo de uma mulher. Ele estava ansioso, ele estava depressivo. Mas às vezes acontece conosco. Agora, olha o que acontece quando ele vai para o deserto. Vale a pena lembrar que o deserto não foi só Elias que foi. Jesus foi para o deserto jejuar. Antes dele ser crucificado, ele foi para o horto, não deixa de ser um deserto, ali sozinho ele orava, a multidão não estava ali. Percebe? E se preparou. E lá naquele deserto, a ansiedade dele passa. Passa por quê? Porque ele descobre uma coisa que ele não veria enquanto estivesse ansioso. Por que ele estava ansioso? É porque ele achava que ele estava sozinho. Talvez você fique deprimido ou ansioso ou ansiosa porque você às vezes pensa que está sozinho. Ou ainda não enxergou homens e mulheres de Deus que Deus colocou no teu caminho para te abençoar.
como foi o caso de Noemi. E lá naquela caverna, naquele deserto, o que acontece? Deus fala para ele assim: Elias, tem uma coisinha que tu não sabe. Tu não está sozinho não, Elias. Existem 7.000 varões, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. Olha o resultado aqui. Será que você também não pensasse algum dia que hoje em dia ninguém queria mais o evangelho puro? Eu mesmo pensava que não tinha tantas pessoas querendo Jesus como eu vejo hoje. Então, entre a embriaguez, entre ficar se viciando no entretenimento, que hoje a ciência comprova que o entretenimento é semelhante a uma droga. Eu vi casos de jovens que ficaram jogando videogames mais de 24 horas e infartou jogando videogame. Você descobre coisas, você descobre pessoas que você não percebe, que a tua ansiedade te deixa insensível às pessoas que Deus coloca na tua vida para te ajudar, ou que Deus não colocou, mas vai colocar. Às vezes, o nosso deserto pode não ser literal, da forma que você vá para algum lugar e fique naquele lugar. Mas você quer ver uma coisa que é um bom remédio para quem está depressivo, ansioso ou com síndrome do pânico? Ter cuidado com a internet e com o celular e com a televisão. Olha, se você estudar um pouquinho sobre mensagens subliminares, como é devastador e como você não tem noção. O interessante, se você fizer um estudo na internet, em livros sobre mensagem subliminar, você vai descobrir uma coisa interessante, que você vai ver que quem fala dessas coisas não é pastor, não. Já falei aqui uma vez, eu vou repetir, uma vez Deus me parou num vídeo. Me chamou a atenção um camarada, um cidadão, cabelos grisalhos e paletó. Eu pensei até que ele fosse crente. Ele foi falando. Daqui a pouco ele começou a meter o pau no evangelho, mas com força mesmo. Aí eu falei, a vontade de apertar o gogó dele, mas Deus não deixava eu sair do vídeo. Eu pensei, acho que eu estou ficando doido, eu estou ficando esse vídeo aqui para quê? Esse cara está falando mal do evangelho? Aí daqui a pouco ele começou a falar mal, sabe de quê? Do perigo das novelas, do como a televisão nos maltrata. Aí eu falei, Senhor, o vídeo é tão podre que não dá nem para eu botar o link para vocês, porque ele fala muita porcaria. Mas Deus me colocou naquele vídeo para ver isso. Até palavrão ele começou a falar depois. Mas ele deu com propriedade. E sabe qual é o perigo da mensagem subliminar? É que a mensagem que chega normal, o teu consciente rejeita, correto? Mas a mensagem que chega subliminar no teu inconsciente, você não consegue rejeitar, porque ela vem, você consegue entender como é devastador? Se tem alguém aqui depressivo, ou aí do outro lado da tela, um dos primeiros conselhos que eu te dou: passe uma semana de oração lendo a palavra, dê um tempo nas redes sociais e na televisão, depois você vê o que acontece contigo. Então, às vezes o deserto nosso, irmãos, pode não ser literal. Claro que se você puder ir para um lugar onde você fica a sós com Deus, como fez Elias, como fez Davi, como fez Jesus e como fez Jeremias, pelo menos que você dê um tempo das redes sociais, da televisão por um período. Não vai perder nada com isso. Você não já tentou de outras formas? E observe o que acontece com você. Agora, o detalhe todo da nossa ansiedade é que às vezes ela nos leva a lugares que alguém fala assim: irmão, o diabo está furioso comigo, fez isso ou aquilo. Porque se você é amado por Deus e é amada por Deus, eu tenho uma notícia, não dizer que é boa nem é ruim, né? Mas é um pouco, talvez ele te para. Às vezes eu vi pessoas que, não, eu não tenho tempo de buscar Deus, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e corre, e vai, e corre, e vai. Ansioso. Aí,
Deus mostra para ele que ele tinha tempo. Deus breca ele lá no leito do hospital. Aí lá no leito do hospital ele tem todo o tempo para pensar em Deus. Não, irmão, eu não estou amaldiçoando ninguém, irmão, mas é desse jeito que funciona. Eu até gostaria de excluir essa parte da mensagem. Porque se de repente acontecer, eu falo, o pastor, não, irmãos, é porque Deus te ama. A palavra fala de Deus corrige e açoita o que recebe por filho. Você não para do jeito, ele te para de outro. Ou talvez tenha pessoas aqui que Deus até parou, mas ele ainda não entendeu o que Deus está falando para ele, ou para ela. Às vezes Deus breca desse jeito. Você não fala, não, eu não tenho tempo de fazer a obra de Deus, eu não posso fazer a obra de Deus, eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar aquela conta, ninguém vai pagar minhas contas, e amém, amém. Mas quando a enfermidade vem, ou o problema vem, para tudo, aí acabou. Aí logo, logo tem tempo. Logo, logo tem tempo de buscar Deus. E não teve que parar do mesmo jeito? Só que Deus não quer fazer assim. Deus quer te fazer você triunfar. Deus quer fazer você viver o sobrenatural. Mas entender que hoje nunca foi tão difícil ser crente. Porque hoje o tempo todo nós somos metralhados por aquilo que vemos e ouvimos. E isso nos traz ansiedade. E você vê que hoje em dia, antigamente para ter uma... Eu lembro quando eu era criança, algumas casas tinham televisão. Então se reunia vários vizinhos numa casa para assistir a televisão. Hoje você entra na barbearia, tem uma televisão, você entra na van, outra televisão, você vai na farmácia, outra televisão, no mercado, outra televisão, você vai no dentista, outra... Onde você chegar tem televisão. E às vezes você descobre facilmente o motivo da tua ansiedade. Quanto tempo você gasta na internet ouvindo o que está para acontecer, o que o inimigo vai fazer com o povo de Deus? E quanto tempo você gasta lendo na palavra o que Deus tem para você? O que adianta, irmão? Eu estou vendo pessoas, irmão, eu falei isso na pregação passada, o pastor Alan estava falando na live, uma irmã até perguntou para ele, qual que é o mais importante, estocar alimentos ou a vida espiritual? Eu não sei se foi mais ou menos assim a pergunta, ele explicando. Irmão, tem muita gente, irmãos, ele está mais preocupado em estocar alimentos, o que ajuda a aumentar o preço, para quem não sabe, porque quem entende um pouquinho de economia sabe por que o preço sobe. O cara consegue fabricar 30 bolos. A venda bomba, ele bota o dobro do preço, ele vai poder fazer mais mesmo e compra quem quiser. A pior coisa que tem desse estoque de alimentos que estão fazendo é que o preço vai lá em cima. Funciona assim, isso é economia. Mas o problema todo é que eu estou vendo pessoas, irmãos, estou vendo pessoas que já sabem até quem vai ser o anticristo, já sabe tudo sobre isso, sobre aquilo, mas não tem noção do que Deus tem para fazer. E isso é que traz ansiedade. Isso que traz a depressão. Porque, imagina bem, você só ouviu o que o diabo pode fazer contigo, o que pode de ruim de acontecer, e os problemas e os perigos, e você não ter um fundamento firme do que Deus tem para você. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que você sabe que muita gente não... Irmãos, se muita gente soubesse o que está reservado para a igreja no final dos tempos, irmãos, você ia ir pulando até em casa dando glória. A intensidade vai ser a mesma, irmão. Claro que nem todos vão experimentar. E eu percebo isso. Quando entra algum cliente na minha loja, crente ou cristão, e desesperado e angustiado. Eu falei assim, irmão, não está entendendo. Agora que a parte melhor está chegando, agora que a coisa vai ficar boa,
Agora que a brincadeira vai começar a ficar legal, ele está achando que agora que vem um problema. E pior que fica ainda ouvindo algumas loucuras por aí. E homens que gostam de arrebanhar pessoas, e se bobear, cai igual na conta daquele pastor. Lembra do pastor Jim Jones? Quem tem cabelo branco lembra. Ele levou uma multidão, irmãos, para um lugar, no meio do mato. Mais de 900 pessoas se suicidaram porque seguia aquele homem. Tomaram veneno. Então, o problema da ansiedade é que você começa a tentar procurar soluções em homens. E eu fico triste com alguns pastores que eu fico só olhando os vídeos dele. Tudo bem, irmão, ele até fala algumas coisas que vão acontecer, que estão certas. Mas o tempo todo, agora, ai meu Deus, a coisa vai piorar. Ai meu Deus, como vamos fazer? Ele é só clickbait de desespero para a pessoa, vou assistir esse vídeo. Tudo bem que ele colocasse o que vai acontecer, mas que ele colocasse também um pouquinho de palavra. Mas o que dá ibope é assustar o povo. Amados, a melhor coisa que tem é escolher a melhor parte. A Maria escolheu a melhor parte. E, olhando pela ótica, Maria estava errada. Qual parte que eu tenho escolhido ou você? A partir de agora, nunca a igreja vai tanto depender da fé. Nunca nós vamos tanto depender de Deus. É que você vai trabalhar, você vai fazer a tua parte. Mas a igreja está sendo convidada a viver o sobrenatural. E as provas estão aí, os sinais o Senhor já está dando. Mas não tem jeito. Se você gastar mais tempo assistindo na internet, na televisão, o que pode acontecer de ruim, você vai ficar depressivo. Agora, se você se antenar nas coisas que estão acontecendo, e não há problema algum nisso, tá, irmãos? Mas você também buscar na palavra, aí sim, você vai ter preparado o que vai vir, para o que vai vir. Amém? E nós estamos começando já breve o nosso estudo, e é importante que você participe. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as novidades que Deus vai trazer para nós nesse estudo, que, se Deus assim nos permitir, começa hoje à noite. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Irmãos, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Escolha a boa parte. Entre ficar antenado no que vai acontecer e ficar antenado no que Deus tem para você, escolha se antenar naquilo que Deus tem para você. Participe do nosso estudo que vai começar. Participe da escola dominical. Irmãos, é um culto só que nós temos por semana. Valorize o nosso encontro e se prepare para triunfar. Se prepare para milagres. Se prepare para sobrenatural, porque o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Mas a igreja também não será mais a mesma depois disso tudo, porque a igreja vai se levantar como um exército poderoso, porque o Espírito Santo está na terra, a palavra está na nossa mão, e aquele que prometeu, ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Eu convido os amados a orar. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, dá-nos graça para que possamos escolher a melhor parte. Dá-nos graça, ó Pai, para entender a altura, a largura e a profundidade do Teu amor, ó Pai, que excede a todo entendimento. Ó Deus, adestra nossas mãos para a peleja. Pai, aviva a Tua obra no meio dos anos, ajunta os dispersos de Israel. Pai, nos dá força e graça para que possamos triunfar
é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.